Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vini e no vídeo de hoje vim trazer para vocês como fazer uma fazendinha de tatu de jardim. Então no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês como que eu fiz o meu terrário, como que eu faço aqui em casa e também alguns cuidados que você tem que ter, tanto para manter o terrário quanto de alimentação deles, tá? E bora lá que o vídeo está bem legal. Para começar o vídeo, vamos falar um pouco dos materiais que eu vou estar utilizando nesse terrário aqui. Uma caixa organizadora, essa daqui tem 30 centímetros de comprimento e 20 de largura, e de altura tem cerca de 13. Então é uma caixinha pequena, porém maior do que aquela ali que eu estava utilizando. De substrato eu vou estar utilizando dois. Um deles é esse daqui, que é substrato para suculenta. Esse eu quis fazer um negócio diferente para ver se vai funcionar, para deixar um pouco mais arenoso e ver o desenvolvimento deles. Porém, ele não vai ficar 100% arenoso, tá? Principalmente por conta da composição que tem aqui já e porque eu vou colocar um pouquinho de pó de coco. Então vou deixar o pó de coco como uma base, né? De substrato, e eu vou estar misturando uma porcentagem menor com esse substrato de suculenta, porque querendo ou não, os isópodes se alimentam de matéria orgânica e o pó de coco é um forte aliado aí, além dos outros ornamentos que eu vou estar utilizando para fazer o terrário. Outra coisa que eu vou estar utilizando é isso daqui, desde das folhas secas, que está no antigo berçário dos tatuzinhos de jardim, e também esse gravetinho. Então tudo isso daqui vai ir para o terrário novo. Aqui eu acabei colocando bastante folha, então eu acredito que vai dar o suficiente para mim colocar aqui. Mas um negócio que fica muito louco é você colocar aquelas cascas de árvore, sabe? Aquela que faz um oquinho, porque é a melhor coisa para eles, que eles vão ficar tudo naquela parte de baixo, porque vai ficar muito massa de você ver e comparar como que tá a população, se ela tá crescendo, se ela tá mais ou menos. Então é muito legal e fica uma dica aí para vocês. Esse daqui é o antigo terrário de tatuzinhos que eu tinha. Eu vou estar fazendo um upgrade para tentar reproduzir o máximo possível, porque meus terrários tá precisando dessa galerinha aí para estar fazendo a limpeza dele, a manutenção do sistema. E além deles, o que eu vou estar utilizando? Aqui tem alguns tatuzinhos já e alguns colembos, porém eu resolvi pegar um start um pouquinho maior para a gente estar fazendo essa brincadeira, que no caso seria esses carinhas aqui. E aqui é onde que está a minha colônia inicial de tatuzinhos. Esses aqui são do gênero Astantosia. Então esse é o gênero que eu mais recomendo para você estar utilizando em terrários bioativos. Mas se você quer criar tatuzinho por hobby, qualquer espécie tá valendo aí de você estar fazendo esse terrário, tá? Então aqui, vamos tentar mostrar um pouquinho melhor eles. Tem bastante, olha só. Aqui não vai dar para ver muito bem porque eles são bem rápidos. Mas aqui eu peguei cerca de uns 20, 30. Então aqui eu peguei bastante, principalmente porque o terrário é bem grande, né? E olha só o que eu falei de você colocar uns tronquinhos, umas cascas de árvore, porque eles ficam tudo aqui embaixo. Se você acha uma peça grandinha, cara, a melhor coisa para você acompanhar o crescimento deles, da população, para ver se tem filhote, se não tem. Olha o tamanho, ó, longe. Olha o tamanho da minha mão em relação a essa casquinha de árvore, e mesmo assim eles se escondem nela, e olha o tanto que se escondem nela. Então aqui é só para você ter noção de ornamento que você consegue colocar. E partiu para montagem. Vou mostrar para vocês como que eu faço aqui. Para começar, eu vou estar utilizando o pó de coco para ter a base do substrato. Então, ó, aqui eu vou estar utilizando bastante mesmo, tá? Ó, vai ficar bem altinho, mas depois ele dá aquela baixada. Ó, aqui vai ficar assim. Ó, substrato de suculenta, a gente coloca 1/3 do que a gente colocou de
pó de coco. Agora a gente só faz a mistura. Pode ver que o pó de coco é esse bem marronzinho. Não sei se vai dar pra ver muito bem, ó. Dá pra ver certinho qual substrato é qual. Aqui a gente vai só misturar bastante agora. A base do terrário de isópode é essa, mas dá para você colocar musgo sphagnum também. Tem gente que mistura perlita aqui no meio, mas dá para você fazer uma mistura com carvão ativado, uns carvãozinhos de porte menor, que daí vai auxiliar tanto para o crescimento populacional dos isópodes quanto dos colêmbulos, tá? Aqui a camada, eu já fiz a mistura, tá bonitinha, as unhas tudo preta, mas agora é aquele esquema. Aqui já vem uma certa umidade, mas a gente vai aumentar um pouco mais. Um borrifadorzinho e você vai umidificar. Não precisa encharcar, tá? É só fazer uma simulação de chuva. Então, ó. Tá feito o seu substrato para os isópodes. Agora partiu a parte legal. Começou a parte legal, que seria o quê? Transferir essas folhas para o nosso layout do terrário. Aqui basicamente é o que? É transferir todos os ornamentos. Ó, coloco um tronquinho aqui. E essas folhas, ó, a gente vai jogando tudo aqui. Tem gente que gosta de deixar as folhas bem trituradas, que no caso é fazer assim, ó. Eu particularmente não ligo muito, para mim não interfere, mas é mais por gosto. Aqui tem bastante tatuzinhos, tá? Ó, não sei se vai dar pra reparar, mas é tudo filhotinho isso daqui. Ó, tá andando aqui em cima, olha o tanto que tem aqui embaixo. Então, querendo ou não, um terráriozinho pequenininho desse também você vai conseguir filhote, mas não em grande quantidade, tá? Então, ó, a gente vai pegar todos esses aqui, essas folhas degradadas, né? E colocar aqui no meio, porque provavelmente vai ter filhotinho. E tem, ó, que eu vi correndo um lá. E olha só que legal. Realmente tem bastante filhotinho. É que se a gente passa a mão, ó, eles começam a correr. Aqui eu vou manter assim. Vou voltar depois algumas folhas, só para manter esse berçarinho ativo ainda. Porque vai que depois eu pego alguma outra espécie e resolvo colocar aqui de novo. Vamos fazer a soltura agora dessa galerinha aqui que eu peguei. Então, ó, deixa eu colocar todos esses pauzinhos, porque, ó, aqui não vai dar pra ver muito bem, mas, ó, a galera fica correndo já. Então a gente vai jogar todas essas casquinhas aqui no meio. Porque, ó, tudo que a gente coloca tem bichinho. Ó, olha esse daqui, cara. O tanto que tem. E é umas coisinhas tão pequenininhas que acumulam um monte de isópode. Olha que bonito. Ignorando a minha mão, deixa eu tentar focar melhor para vocês. Olha só que bonito o tanto que tem. Ó. E eles são meio... Eles possuem uma certa fotofobia, tá? Pode ver que quando tá na luz, eles já tentam se esconder. Vamos ver se tem alguma coisa nesse negocinho aqui. Essa sujeirinha praticamente, né? E não deu outra. Tem mais um tanto bom aqui. Bora soltar. Sobrou bastante filhotinho. Aqui não são tão adultos já, mas tem bastante jovens que ficou no substrato que eu coloquei. Que veio junto, na verdade, né? Então esse daqui a gente distribui. E pronto. Essa daqui é a nossa mini fazendinha de tatuzinhos de jardim. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o cuidado. O cuidado é sempre manter o ambiente úmido, tá? Então, a terrinha tem que ficar bem escurinha assim, ó. O substrato tem que ficar bem escurinho assim, de umidade. Dá pra ver que tá úmido, sabe? Ó, não tem nenhuma partezinha seca. E normalmente, as paredes aqui, ó,
vai ter uma certa umidade, porque tem a transpiração, né, desse substrato. Já na parte da alimentação, o principal cuidado que você vai ter é o quê? É de oferecer o alimento e no final do dia, mais ou menos, você fazer a retirada. De alimentação, o que eu costumo utilizar aqui no meu: cenoura, que é um dos principais alimentos que eu gosto mesmo de oferecer. Mas fora cenoura, abobrinha, você consegue estar utilizando batata, casca de batata. Então qualquer casca de legumes assim, você pode estar utilizando. O esquema é sempre tirar no final do dia, tá? Coloca de manhã e tira no final do dia, para não ter risco de fungar a sua cultura. Outra opção muito legal de alimentação é a ração de peixe, principalmente para isópode, tá? É muito boa, principalmente porque tem bastante complemento, bastante vitamina que a ração industrializada proporciona para os peixes, né? Que a gente acaba utilizando nos tatuzinhos também. Então é uma dica muito importante: utiliza a ração de peixe. Aqui eu não coloquei agora por conta que tá lá no fundo da ração. Eu vou dar uma dica de cultivos para vocês que eu acho muito interessante. A minha dica é o quê? Tenta pegar tatuzinho de jardim desse gênero ou dessa família, que tem a tendência de correr rápido, tá? Por conta que esses aqui são mais detritívoros, então vai comer mais a matéria orgânica morta. Tem espécie, por exemplo, o Cubaris e o vulgar, que ele tem a tendência de comer bastante plantas vivas, tá? Então, se você quer fazer um terrário desse, porém com plantinhas, você consegue fazer, mas tem que ser com essa espécie aqui. Essa espécie eu utilizo bastante nos meus terrários bioativos, principalmente por isso, porque ela tem o costume de comer bastante matéria orgânica morta e alguns tipos de fungos, tá? Então, de resumo, essa é a dica mais importante se você quer ter uma colônia legal e com plantas. E a última observação importante é o que? Fazer furinhos na tampa, tá? Aqui no vídeo eu não fiz furinho porque eu realmente esqueci. Mas vou fazer alguns furinhos aqui na tampa e pronto. Tá feito aí o seu terrário de isópode. E esse daqui é o resultado final. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já deixa o seu like ali embaixo. Comente o que você achou, que vai estar me ajudando bastante. E se faltou alguma informação, me avise que eu respondo numa boa, tiro a sua dúvida. E é isso. Te vejo na próxima. Valeu por assistir, cara. Olha só, nosso terráriozinho, que bonitinho.